Olá, estamos de volta com o Opinião Regional. No programa de hoje, eu estou recebendo o professor Humberto Nascimento. Ele é professor de Educação Física, profissional da área e vai nos trazer informações muito importantes sobre isso. Para o pessoal entender em casa, exercício aeróbico é caminhada, corrida, bicicleta, são exercícios de longa duração. Exercícios de força são exercícios que você tem uma resistência, você faz força contra essa resistência. E exercícios de flexibilidade são exercícios que você alonga o corpo, alonga a articulação, um balé, um pilates. Então, assim, se você quiser ter uma saúde física adequada, é bom você combinar esses três. Te convido a acompanhar o Opinião que está começando agora. Brasil Centro Automotivo. Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura. Laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel. Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera a flor. A terra alimenta a flor, até ela virar fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira Real. Revendedor autorizado Eringer para Caratinga e toda a região. Olá, estamos de volta com o Opinião Regional e no programa de hoje eu vou conversar com o professor Humberto Nascimento, que é educador físico e veio trazer para a gente informações de grande relevância da área. O professor, muito grato pela presença aqui no Opinião Regional. Professor, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade mundial, a pandemia, coronavírus, Covid, internações. Estar com uma saúde física em dia é bom nessa hora? Quem pratica esporte tem mais condições de enfrentar, caso venha enfrentar essa trágica doença? O exercício, nesse sentido, ele é um aliado, né? Porque a gente tem a questão do sedentarismo, que é uma questão de saúde pública, né? Eu acho engraçado que as pessoas falam muito do Covid, né? São 180 mil pessoas que morrem, né? E o sedentarismo no Brasil está ligado a 300 mil pessoas que morreram em função do sedentarismo. No ano de 2019, né? E assim, a gente acostumou com esse tipo de número, né? E é alarmante, né? A questão do Covid é interessante, assim, o exercício ele não tem a capacidade de prevenir você pegar o Covid. Mas, como você tem uma imunidade diferente, então se eu faço exercício e a pessoa que não faz, o meu organismo consegue reagir mais rápido a esse invasor que é o vírus. Então, assim, é importantíssima a questão, tanto a questão imunológica. O exercício também, Manuel, ele consegue ter a capacidade de produzir substâncias anti-inflamatórias, né? Então, quando o cara está lá na UTI, está internado, ele está num processo inflamatório. Se você tem uma saúde mais eficaz, a imunidade mais forte, e tem essas substâncias que desenvolvidas com exercício,
a chance sua é muito maior de estar saindo do Covid com sucesso. Facilita mais, né? Muito Tem mais mais condições de combater, não é isso? Exatamente. E qual que é o exercício ideal, por exemplo? A gente não pode frequentar a academia tem hora, porque precisa de fechar, porque entendem que é um local onde pode se infectar com mais facilidade, como salão de beleza, acredito que bares, né? casas de prazeres, enfim, acabam fechando muita coisa, mas a academia é especial. E para quem está em casa? Ele fazer um exercício em casa, por exemplo, varrer a casa, arrumar a casa, abaixar, levantar, varrer, isso é um exercício físico? Igual as pessoas, assim, igual a minha profissão, que chama profissional de educação física, é muito novo, né? Desde 1998. Então, assim, o nome certo, então a sociedade conhece pouco esse profissional. Então, assim, normalmente esse profissional vai ajudar a sociedade nesse sentido. E com a questão do fechamento, né? Assim, as academias foram fechadas e aumentou muito o número de depressão, o próprio número do sedentarismo. A gente teve um maior número de suicídios. Então, na minha opinião, eu vejo a academia como um aliado nesse sentido. E na cidade aqui de Caratinga, a gente está funcionando com restrições. Então, a gente tem restrições de uso de máscara. As academias, antes da pandemia, a gente já convive com essa questão de estar limpando os aparelhos, né? O álcool em gel sempre, qualquer academia que você for, sempre vai ter esse tipo de procedimento. E a questão da gente estar reduzido também, né? A gente voltou a funcionar tem mais ou menos 2 meses e meio. E atendendo um público mais reduzido, professor? A gente atende um público reduzido, até 30% da capacidade da academia, né? Então, é interessante também, igual você falou a questão, as pessoas estão tão preocupadas com o Covid que a gente, nos últimos meses, a gente está tendo muito aluno novo, porque percebeu que as pessoas que fazem exercício sofrem menos com Covid, né? Não deixa de sofrer, mas os sintomas são mais brandos. E você está perguntando se em relação à atividade física, exercício. Assim, a gente fala com a pessoa assim, você fica em casa, mas não fica parado, né? Você tem que desenvolver o exercício e a atividade física. E você estava falando a questão da atividade física e exercício. A atividade física, a gente entende, né? O conceito de atividade física é qualquer exercício, qualquer movimento que gera gasto calórico. O exercício físico é sistematizado, né? Então é um profissional que sistematiza, ele orienta, planeja e você repete essa sequência de exercícios. Aí entra o profissional. Então, por exemplo, se você for na academia, você vai lá 3 vezes por semana, repete na próxima semana, tem uma sequência de exercícios. Isso é exercício físico. A atividade física pode ser considerada qualquer atividade com gasto calórico. Então, se você varrer sua casa, né? Se você... Qualquer atividade que gere... Atividade sexual é uma atividade que gasta energia, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem essa ideia de... eu não pratico atividade física, né? Por exemplo, um gari, por exemplo, ele não é considerado sedentário, porque na atividade dele... Corre o dia inteiro, né? Corre o dia inteiro, né? Rapaz, eu nunca vi um trem para emagrecer mais do que cabo de enxada, 2,5 libras arruando um beco de café. Você não vê gente que capina na roça gordo. Você só vê o cara fininho, magrinho, né? O cara que trabalha mesmo na enxada, ele perde muita caloria, né? Exatamente. Só que no mundo de hoje isso não é comum, né? Pelo contrário, hoje as pessoas... acorda no seu dia, né, vai para o trabalho, fica lá 8 horas sentado, normalmente tem uma faculdade à noite, fica lá mais 6 horas, então o cara não tem nenhum tipo de gasto calórico, né? Ela não faz nada de atividade física. Então é assim, preocupante nesse sentido a questão do sedentarismo. Traz muitos riscos para a saúde, o sedentarismo? Muitos riscos. Ele mata mais que o Covid, até então, né? Se for analisar os números que estão do ano passado. Eu acho que tem um monte de coisa que mata mais do que o Covid. A depressão mata mais que o Covid, o câncer mata mais que o Covid. Tem outras doenças aí que matam mais que o Covid. O problema é que o Covid, por exemplo, eu sei que se eu fumar, a minha tendência em ter câncer de pulmão vai ser grande. Se eu beber, a minha tendência em ter problema de fígado vai ser grande. Se eu trabalho numa mina de carvão, eu vou ter doença pulmonar, uma enfisema ou um câncer de pulmão tranquilo.
né? Se eu trabalho com alguma coisa que... Então, enfim, são coisas que eu tenho como evitar de pegar. O Covid, o que nos deram para evitar é muito pouco. O álcool gel, a máscara, se resolvesse, a gente não estava pegando, então isso assusta um tanto. Mas eu ainda gostaria de continuar conversando sobre os males que a gente pode ter em não praticar exercício físico, professor. A gente está conversando com o professor Humberto Nascimento. A opinião volta já. Procurou, não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas você acha. Acha qualidade, preço bom e a maior variedade. Maior diversidade de parafusos. Linha completa de máquinas elétricas Black & Decker, Makita, Bosch, Stanley. 1001 Parafusos e Ferramentas. Revendedor autorizado Tramontina. Rolamentos, polias, correias, mangueiras. Ferramentas para todos os profissionais. Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum. 1001 Parafusos e Ferramentas. Meu filho, construção não é brinquedo. Tem que ter segurança e economia. Por isso peço o seu engenheiro a ARSAP. Põe sentido. A ARSAP, sondagens e fundações, indica usando tecnologia e ciência qual é o melhor alicerce para a sua obra. É mais segurança e economia no custo final da sua construção. ARSAP, padrão de exigência aprovado pelos engenheiros de Caratinga e região. ARSAP, o construir necessita ser seguro. Brasil Centro Automotivo. Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura. Laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Brasil Centro Automotivo. Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura. Laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Há mais de 30 anos no mercado, o Café Paula Maciel já se tornou tradição nos lares de nossa região. Aroma e sabor inconfundíveis que você e sua família já conhecem. Não dá para pensar em café sem pensar em Café Paula Maciel. Café Paula Maciel. Sabor de tradição no seu dia. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera flor. A terra alimenta a flor, em ela virá fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira Real, revendedor autorizado Eringer para Caratinga e toda a região. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel. Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho.
Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brita? Tem brita. Tem pó de prelda? Tem pó de pedra. Tem prelda grande para construção? Tem pedra. Lá também tem tudo isso, entrega rápido? Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá agora! Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. Este é o nosso amigo Rafael. Rafael gosta de se divertir. Ele curte ver filmes, séries, lives, jogar e até trabalhar. Tudo isso online. Mas sua internet não ajuda muito. Seus amigos já falaram pra ele. Signet é a solução. Ei, Rafael, tá esperando o quê, meu filho? Vai logo fazer o seu contrato. Signet Fibra Ótica é rápida, estável e com planos que cabem no seu bolso. Muito bem, Rafael. Agora você pode se conectar de verdade. Signet Fibra. A gente se conecta com você. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. O que é? É problema com veículo a diesel. Em Caratinga, a solução é na Hermen Diesel. Hermen Diesel, rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel. Rastreamento completo. Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel. A Hermen Diesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas. A Hermen Diesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão. Não troque peça antes de testar. Arla, nós temos a solução. Hermen Diesel, autorizada Denso e Bosch. Hermen Diesel em Caratinga. Professor Humberto Nascimento é o convidado do Opinião Regional de hoje. Professor, a gente falava no último bloco a respeito da questão de quem não faz exercício físico pode desenvolver doenças. Essas doenças e até mortais. E, inclusive, até uma informação, né? O sedentarismo mata muito no Brasil. Mata porque o sedentarismo leva a diversos tipos de doenças. O que você pode enumerar aí para a gente que o sedentarismo pode trazer aí de ruim para um ser humano? O sedentarismo, tanto quanto o cigarro, quanto a questão alcoólica, é tão mal quanto, você entendeu? E tem estudos que comparam, por exemplo, o cara que fuma, o cara que faz exercício. O cara que faz exercício tem uma saúde melhor do que o cara que fuma. Então, como se diz, os benefícios são muitos. Tanto é que quando foi fazer o meu convite, para a gente fazer o programa, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa para a gente falar, né? Então a gente pode começar assim, pela questão do cérebro, né? O exercício, ele tem a capacidade de melhorar a produção de serotonina, dopamina. Então se a pessoa, por exemplo, tem depressão, ela consegue sair desse quadro. E tem estudo que fala que se você faz exercício, é mais eficaz que o remédio que você compra na farmácia. Né, pensando a nível cerebral. Se for pensar, por exemplo, crianças que fazem 15 minutos de bicicleta, tem estudo, você faz 15 minutos de atividade física, pede ele para aprender uma nova língua. Ele tem 20% a mais de capacidade de aprender. Oxigenou o cérebro. Né? Exatamente. O exercício, a primeira coisa que faz é isso, é aumentar o fluxo sanguíneo e a oxigenação cerebral. Né? E assim, tem muitos estudos voltados para essa área. Né? Além das questões cardiovasculares, por exemplo, se você faz exercício, tem 50% menos chance de morrer infartado. Então, as pessoas têm 50%, é um número muito grande, né? Tem doenças que igual a hipertensão, né? Você tem os vasos ficam mais endurecidos. Então, o exercício, a partir do momento que você faz exercício, você faz 1 hora de exercício, 24 horas depois, a sua pressão diminui. Então,
Então é muito comum você chegar na academia, a pessoa hipertensa tem 14/10. Ela começa a fazer lá 40 minutos, ela sai durante o dia, se você for medir a pressão dela, vai estar lá 12/10, 12/9. E assim, é um remédio para esse tipo de público, né? Hipertenso, diabético, é a pessoa que tem depressão. Então, assim, e é muito eficiente. Auxilia muito, né? Porque se você também auxilia o bolso também, né? Se você começar a praticar exercício e parar de tomar alguns medicamentos que estavam prejudicando a saúde, já é menos gasto da farmácia. Exatamente. A gente brinca no nosso meio que a farmácia é um serviço essencial. A academia é tão essencial quanto nesse sentido. É a prevenção, né? A medicina preventiva, né? Mas, por exemplo, o cara que toma insulina diabetes tipo 2, ele pode ir na academia, melhorar seu condicionamento físico e aumenta sua capacidade de captar glicose. Então, muitos casos de alunos nossos da academia que diminui a quantidade de insulina, às vezes até tira, porque ele faz o exercício. Então, é o remédio dele. Aí o cara acordar e ir lá fazer o exercício dele. Sem tomar agulhada. Sem tomar agulhada, porque não só agulhada, mas tem, por exemplo, os medicamentos que combatem a depressão, eles têm os efeitos colaterais deles. Todo medicamento tem o prós e o contra, né? Mas isso não é para todo nível de depressão, não, né? Todos os níveis. Todos os níveis. Porque, por exemplo, a gente tem risco de pessoas que estão de cama, que você não consegue tirar ela da cama sem entrar ali com uma droga muito pesada, ou talvez com esses sais, né? Um oxalato de escitalopram, mais um Depaquene, mais um lítio, não sei. Tem estudos que comparam. Para levantar o cara da cama ali, a princípio, depois sim, eu acredito que o exercício é um coadjuvante nesse quadro de melhora, sim, com certeza. Nesse tipo de perfil que você levantou, a pessoa precisa de uma intervenção multidisciplinar, né? Então tem um médico, tem um nutricionista, tem o profissional para ajudar nesse sentido. Mas o exercício... um exército inteiro. Porque é um caso grave, né? Mas e são vários outros problemas. Para depressões leves e médias, o exercício é excelente, sim. Até, né, todos os médicos recomendam isso. E qual que seria esse exercício? Qualquer um, a musculação, a natação... Assim, são vários tipos de exercício que existem, né? Se a gente fosse classificar, a gente ia classificar assim, exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios de flexibilidade. Então, a OMS pede para você combinar esse número de exercícios. Para o pessoal entender em casa, exercício aeróbico é caminhada, corrida, bicicleta, são exercícios de longa duração. Exercícios de força são exercícios que você tem uma resistência, você faz força contra essa resistência. E exercícios de flexibilidade são exercícios que você alonga o corpo, alonga a articulação, tipo um balé, um pilates. Então, assim, se você quiser ter uma saúde física adequada, é bom você combinar esses três. É comum também, por exemplo, às vezes a pessoa faz só um tipo de exercício, né? Um exemplo, a pessoa só corre, só caminha. Ela está fazendo só exercício aeróbico. Está faltando alguma coisa. Então ela está perdendo massa muscular. Exatamente. É um ponto que a gente chegar. Perde massa muscular, você começa a ter dores nas articulações, porque você não tem a musculatura preparada para estar fazendo esse tipo de atividade repetidamente. Então, assim, é interessante você mesclar, né, durante a semana. E a OMS fala em 300 minutos, né, para pessoa de 18 a 64 anos. E ela mudou essas diretrizes, né, recentemente. Ela pede para colocar atividades de força, de exercícios aeróbicos e de flexibilidade. Mas é engraçado, Manuel, porque é o seguinte, só para exemplificar, por exemplo, se você faz 20 minutos na esteira, para você talvez pode ser uma coisa pesada, né? Para eu que já estou acostumado com isso, é uma coisa quase insignificante. Então, entra naquela questão que a gente falou, o profissional avaliar e direcionar o melhor exercício. Essas diretrizes que a OMS passa são diretrizes gerais, né? Então, tem que ser avaliado cada caso. Ok. Nós estamos conversando na Opinião Regional de hoje com o professor Humberto Nascimento. Voltamos já.
Procurou, não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas você acha. Acha qualidade, preço bom e a maior variedade. Maior diversidade de parafusos. Linha completa de máquinas elétricas Black & Decker, Makita, Bosch, Stanley. 1001 Parafusos e Ferramentas. Revendedor autorizado Tramontina. Rolamentos, polias, correias, mangueiras. Ferramentas para todos os profissionais. Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum. 1001 Parafusos e Ferramentas. Meu filho, construção não é brinquedo. Tem que ter segurança e economia. Por isso peço o seu engenheiro a ARSAP. Põe sentido. A ARSAP, sondagens e fundações, indica usando tecnologia e ciência qual é o melhor alicerce para a sua obra. É mais segurança e economia no custo final da sua construção. ARSAP, padrão de exigência aprovado pelos engenheiros de Caratinga e região. ARSAP, o construir necessita ser seguro. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Há mais de 30 anos no mercado, o Café Paula Maciel já se tornou tradição nos lares de nossa região. Aroma e sabor inconfundíveis que você e sua família já conhecem. Não dá para pensar em café sem pensar em Café Paula Maciel. Café Paula Maciel. Sabor de tradição no seu dia. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera flor. A terra alimenta a flor, em ela virá fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira Real, revendedor autorizado Eringer para Caratinga e toda a região. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento. Na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel, venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brita? Tem brita. Tem pó de prelda? Tem pó de pedra. Tem prelda grande para construção? Tem pedra. Lá também tem tudo isso, entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. Este é o nosso amigo Rafael. Rafael gosta de se divertir. Ele curte ver filmes, séries, lives, jogar e até trabalhar. Tudo isso online. Mas sua internet não ajuda muito.
Seus amigos já falaram para ele. Signet é a solução. Ei, Rafael, tá esperando o quê, meu filho? Vai logo fazer o seu contrato. Signet Fibra Ótica é rápida, estável e com planos que cabem no seu bolso. Muito bem, Rafael. Agora você pode se conectar de verdade. Signet Fibra. A gente se conecta com você. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. O que é? É problema com veículo a diesel. Em Caratinga, a solução é na Hermen Diesel. Hermen Diesel, rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel. Rastreamento completo. Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel. A Hermen Diesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas. A Hermen Diesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão. Não troque peça antes de testar. Arla, nós temos a solução. Hermen Diesel, autorizada Denso e Bosch. Hermen Diesel em Caratinga. Humberto Nascimento é educador físico e é o convidado do Opinião Regional de hoje. Rapaz, a gente falou de tanta coisa aí, mas uma coisa interessante. Quem está apto a praticar exercício físico, professor? Quem está apto? É uma pergunta fácil de resolver. Você tem que fazer um check-up. O ideal, né? No mundo ideal, seria você passar por uma consulta médica. E o médico, ele falar para você assim, ó, você está apto a fazer exercício físico. E, no caso, quem tem a capacidade de falar qual exercício você vai fazer, quanto tempo você vai fazer, quais exercícios você não deve fazer, é o profissional de educação física. Então, o ideal é você passar para um médico, procurar um profissional de educação física. Mas, assim, não é o mundo que a gente vive, né? As pessoas... O que eu sugiro para as pessoas? Procurarem uma academia, porque as academias hoje, qualquer academia que você for, você tem um mínimo de estrutura. Então tem lá um recepcionista, uma pessoa para te orientar, tem alguns equipamentos que a pessoa pode fazer. E entra naquela questão, né? Lá dentro de uma academia você consegue ter exercícios de força, exercícios aeróbicos, exercícios de flexibilidade. Eu acho que é o caminho assim, mais fácil, né? Se a pessoa não conseguir ter condições financeiras para isso, procurar... se movimentar no sentido... A caminhada é barato, né? A caminhada não custa nada, né? Eu sempre falo para a pessoa fazer algum tipo de exercício com um pouco mais de intensidade, como uma corrida. O pessoal faz muito em casa flexão, barra, são exercícios de força. Mas tem que ser avaliado cada caso, né? A criança já é um atleta por natureza, né, professor? Que o bicho corre o dia inteiro, sobe em árvore... anda de bicicleta, enfim, o menino não para, a criança não para. Aí o jovem também, o jovem vaidoso, quer estar na academia, malhando, que ele tem. Então a maioria tem a sua atividade. Agora, os caras que vão chegando, os velhinhos como eu, daqui para frente, é que são mais parados, né? Não vai poder um velhinho também entender que é garotão e sair por aí correndo lá da Ário Grosso, que pode ser que o carro velho trave, né? As pessoas têm que saber interpretar exercício leve, moderado e intenso, né? Então não são todas as pessoas que podem fazer o exercício intenso. Mas é engraçado que a OMS, que a gente voltando a falar, ela separou. Antes ela colocava 150 minutos de atividade para todo mundo. E ela fez questões óbvias, né? Depois de um certo tempo, depois de 10 anos, ela pediu para aumentar a quantidade de exercício. A questão da criança, ela fala de 5 a 18 anos, para ela fazer exercícios moderados a intensos, 60 minutos por dia. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde falando para suas crianças e adolescentes fazer exercício intenso, né?
A questão das pessoas mais idosas, ela fala de 300 minutos de atividade por semana, de atividade física. Então, você tem que acumular isso. Se você não conseguir acumular na sua semana 300 minutos de atividade física para a pessoa de 64 anos, ela vai ser considerada sedentária, ter um nível de sedentarismo. Você está falando de pessoas debilitadas, então é a mesma situação, ela discrimina lá, pessoas que têm depressão, alguma comodidade, ela tem que fazer atividade moderada. E criança, engraçado, que a recomendação é de exercícios intensos. Outra recomendação que mudou também é a questão das mulheres grávidas. Então, antes prezava muito para a mulher ficar mais quieta, com exercício muito leve, pede-se para exercícios moderados, né? Então, seria exercício de caminhada, um trote, exercício de força para esse tipo de público. A OMS mudou muito essas recomendações recentemente. Então, a gente acha assim, o velhinho, a gente tem essa questão, a pessoa velhinha tem que ficar quietinha em casa, descansando. Não, tem gente aí que tem a prática do exercício e tem, né, uma idade de 70 anos, que corre, mas ele corre desde 40, desde 30. É interessante a gente falar, né, que toda atividade, se for começar, independente do seu nível de condicionamento, você começar gradativo, né? O Evaristo corredor é da minha idade, nós fomos contemporâneos de escola. Se eu tentar acompanhar o Evaristo, eu perco o restinho de cabelo que eu tenho. Pois é, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você se você é sedentário, se você é uma pessoa que não faz atividade, você tem que começar gradativo. Mas você tem que fazer algum tipo de exercício, você não pode ter essa percepção que a gente tinha antigamente dos idosos, deixa ele quietinho, num canto, não faz nenhum tipo de exercício. Ok, por exemplo, o idoso, no caso, a fisioterapia, ou pilates, ou academia mesmo resolve. Uma outra pergunta, como que um cara pega peso na academia? Ele aguenta pegar o mesmo peso que um jovem da sua idade pega? Um idoso de 70 anos? O ideal é ele fazer o quê? Com um peso menor e uma intensidade, um número maior de vezes, as séries, né? Que eu sei que são séries, não é isso? São 3 de 15. Então vamos lá, tá 25 quilos, pronto. Para o idoso é melhor 1 quilo e ao invés de 3 séries de 15, 3 séries de 40, 50? Assim, a questão do número de série vai depender do condicionamento da pessoa. Pessoa idosa, ele vai começar, logicamente, muito mais, o processo dele vai ser mais gradativo. Mas na academia a gente consegue adaptar essas situações, né? A gente tem alunos de 9 anos a 60 e tantos anos. E a gente consegue adaptar a intensidade do exercício que você está falando, né? A quantidade de séries, a quantidade de carga que ela vai colocar, desde que seja um processo gradativo. Então, por exemplo, você citou, a pessoa vai lá fazer um exercício supino, ela faz, um cara que é treinado com 40 de cada lado. A gente consegue a pessoa começar com a barra, a pessoa idosa. Mas o que eu quero dizer é que assim, não é motivo para ela não fazer. E a academia consegue atender esse tipo de perfil. Tem que fazer, a gente perde força muscular depois de 30 anos. Até mesmo por exemplo, eu gosto de violão, toco violão. Então tem dia que eu começo a tocar, a mão trava. Travou a mão, ela não vai desenvolver. Epicondilite, coisas que você vai desenvolvendo por excesso de repetição. E o que resolve isso é fortalecimento, disse o Dr. Gustavo, fisioterapeuta, que é o fortalecimento mesmo, enfim. Aí o que acontece nesse tipo de situação? A pessoa começa a tomar medicamentos, né? Anti-inflamatórios para cá. Ou agulhada, ou chama o Dr. Gustavo, fisioterapeuta, ou vai lá no Dr. William, ou no Dr. Jorge, enfim. Esse tipo de situação é fortalecer a articulação. Você consegue fazer isso com exercício, né? Com exercício orientado. E quando a pessoa passa dos 35 anos, ela começa a ter déficit de força, déficit de resistência aeróbica. Então, você tem que... O exercício, ele ameniza esse processo. Ele luta contra a decrepitude, né? Diminui o impacto, né? E tem casos de estudos, pessoas de 70 a 80 anos, que aumenta a massa muscular. Toda vez que você aumenta a massa muscular, mesmo que seja pouco, você aumenta seus níveis de força, você tem uma articulação mais protegida. Na questão do idoso, 80% das fraturas são por causa de queda. A pessoa tem... Fraqueza muscular. Perde a força muscular e toma um tombo em casa, no banheiro. 80% você consegue melhorar com o exercício de fortalecimento para esse tipo de perfil. A musculação é o melhor exercício para o idoso?
Não, o melhor exercício seria a combinação né? O equilíbrio. Se a gente tivesse que escolher eu escolheria o treinamento resistido, que a gente fala musculação, que é um termo antigo, mas o treinamento resistido. Porque você consegue fortalecer a musculatura. Não, o CrossFit já é a combinação de todos esses exercícios, né? Numa sessão de CrossFit, você faz exercício de força, faz exercícios aeróbicos, de flexibilidade. É uma combinação muito intensa, né? É um exercício de alta intensidade. Então, algumas pessoas têm que tomar cuidado. Tem que estar num pico. Não é para qualquer pessoa. O interessante da musculação é aquele fator que a gente consegue adaptar à intensidade. Então, eu consigo controlar a velocidade do movimento, eu consigo controlar a carga, o tempo de execução. Então, por exemplo, eu vou fazer uma repetição de exercício com 30 segundos. O idoso, eu peço ele para esperar 1 minuto e meio, ele consegue recuperar mais rápido. Então, o interessante que eu vejo na musculação é essa questão adaptativa. Você consegue adaptar a qualquer perfil de pessoa. Mestre, nós estamos chegando no final do nosso espaço. Gratidão pelas informações que trouxe ao nosso público e sucesso aí na luta por cuidar bem da saúde das pessoas. A gente faz constantemente isso. Gratidão, professor. Obrigado. Nós estaremos de volta trazendo mais uma opinião. Até o próximo programa.